Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vem chegando, vem. Esperar o Samuel entrar. Vou anexar aqui o nosso tema de hoje. Vamos lá. Tudo bem? Peraí, Samuca entrou. Peraí, Samuca. Rapidinho. Ok, pera. Esqueci como é que faz. Ah, tá. Vem aqui. A louca, né? O povo nem entrou ainda. Samuca! E aí? Quanto tempo? Você tá em pé? Beleza? Tá sentado? Tô sentado. Ah, muito bem. Tudo bem? Tudo, e você? Joia, deixa eu só consertar minha câmera aqui. Como é que tá a iluminação? Oi? Como é que tá a iluminação aqui pra você? Tá dando pra ver direitinho? Não, tá ótimo, tá beleza. Tá beleza. Então vamos lá. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aqui, eu já soltei o tempo, porque não quero ficar tanto tempo, não quero te alugar por tanto tempo. Mas Não vamos tá de começar boa. então. Daqui a pouco o pessoal entra. Samuca, tô muito feliz de você estar conversando comigo. Tem muito tempo que a gente não se fala. Sim. Muitos anos, né, que a gente não se vê, não se fala. E eu fiquei feliz porque eu estava vendo umas frases do Bernardinho e pensei assim, que falei, gente, eu nunca conversei com um atleta de verdade a respeito de movimento mesmo, de treinamento e tudo mais. E aí pensei Sim. em você, porque de alto nível, assim, a respeito de performance e rendimento, talvez você seja a única pessoa que eu conheço que pode me falar, assim, sobre essa vivência, sabe? Igual eu Uhum. te disse antes. E aí, fiquei feliz demais de você ter aceitado falar comigo. Essa semana eu assisti, não sei se você chegou a ver, o Pod é para Todos. Você viu no Netflix? Você chegou a assistir? Não, não cheguei. Você havia me recomendado, mas acabou que eu não consegui assistir. Muito Não lembro. legal, Mas está na minha muito lista legal. aí. Fala das Paralimpíadas, né? O resumo é isso. E Uhum. aí eu achei muito, muito top, porque é uma visão que a gente não tem, né? A gente vê mais as Olimpíadas, as pessoas sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade não, sem nenhuma deficiência jogando e praticando esporte. Mas esse foi muito legal, porque todo mundo ali tem uma história e o esporte realmente ele veio de uma maneira transformadora. E aí, ao longo eu conectei isso ao longo da nossa história assim, mundial, a gente vê o esporte como se contrapondo mesmo com dependência química, se contrapondo com deficiência, com fome, com doenças degenerativas, várias outras coisas, assim, temas difíceis Sim. que as pessoas passam, e o esporte sempre venceu, sabe? Sempre foi um ponto de superação. Queria que você me falasse o que o esporte foi para você, que ele é para você, e o que seria da sua vida sem ele, se você não tivesse tido o esporte como a fonte de vitória, de fonte de alegria, de felicidade e tudo mais, e até de renda. Beleza. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, né? A gente se conhece há muito tempo, mas só recentemente que a gente retomou o contato aí. Então, se não me engano, a gente se conhece desde a época que você estava estudando ainda, né, para ser, Foi, né, quem você é hoje profissionalmente. Então, foi. obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você também. Mas, Imagina. bem, em relação ao esporte, o esporte esteve na minha vida desde o princípio, digamos assim, né? Eu
desde muito novo. Minha mãe percebeu que eu tinha, né, uma energia a mais, né, não parava quieto, né, tinha algumas crises de ansiedade também. E minha mãe resolveu me colocar no esporte, né, e eu fiz meu primeiro esporte, foi a ginástica olímpica, né, comecei com 7 para 8 anos e permaneci durante quase 5 anos fazendo ginástica olímpica, né? O que me deu, né, acredito, uma base boa, né, Sim. de equilíbrio, coordenação e todas aquelas coisas que a ginástica olímpica e outros esportes parecidos com ela trazem, Uhum. né? Então esse foi o meu início no esporte e depois eu fui, né, ficando muito longilíneo, né, as coisas, né, enfim, obra da natureza, comecei a ficar grandão, comecei a ter um problema nos meus calcanhares, né, como se eu tivesse um afundamento nos calcanhares, talvez pelo impacto, e, Ah, né, e eu sentia muitas dores, não conseguia mais treinar, e aí eu resolvi pedir para os meus pais para sair. E aí eu fui, tentei um pouquinho de basquete, né, tentei um pouquinho de futebol, e depois acabei me encontrando no vôlei, né? O vôlei eu comecei a praticar com 14 anos. E desde então o vôlei foi digamos, uma válvula de escape na minha vida. Por quê? Porque toda a vida eu não gostei muito de estudar, né? Eu estudava ali o suficiente, gostava de português, história, essas sim. matérias, mas tinha uma dificuldade de matemática, né? Então eu acabei tomando bomba em 2 anos. E de repente meu pai, né, vendo aquela situação toda, falou: olha, meu filho, você tem que escolher, né? Ou você estuda, ou então Ou joga. você Ou vai joga. ser. Na época ele falava para mim que eu ia ser empacotador de supermercado, né? Não querendo desmerecer, né, os empacotadores de Aham. supermercado, mas ele, né, falava isso. E eu, né, com aquele negócio dentro da cabeça, comecei a ir para o lado do esporte, comecei a focar na área esportiva e, né, enfim, foi o que acabou me tirando, né, dessa zona, né, de dúvida, né, e zona né, de acomodação, quem sabe, com a escola, e me fez, né, Uhum. acreditar que eu poderia, sim, ser um esportista, que eu poderia, quem sabe, fazer do voleibol o meu ganha-pão, né? Então as coisas foram acontecendo naturalmente a partir do momento em que eu foquei realmente no que eu queria, né? E acabou que eu não tive outra escolha, ou era estudar, ou então permanecer no esporte, digamos assim, né? Mas você chegou Então, a estudar? Você chegou a finalizar os estudos e tal? olha, na época, né, muito cabeça dura, eu não quis, né? Eu morava em Entendi. Curitiba ainda e eu vim para Belo Horizonte em 2001. Então, eu ainda não tinha terminado os meus estudos, né, Ah, totalmente. ok. Mas uma Uhum. vez aqui em Belo Horizonte, longe dos meus pais, longe dos olhos deles, aí eu chutei o balde, né? Eu falei, eu não vou estudar. E me dediquei somente ao vôlei, né? Coloquei todas as fichas no vôlei Uhum. e deixei os estudos de lado. Hoje, Mas aos você 33 pode, né? anos... Você Hum? pode, né? Você pôde fazer isso, né? Você pôde, né? Na verdade, eu acabei, assim, digamos, arriscando, né? Hoje, com 36 anos, e eu percebo que, né, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Ok, é fácil falar, né? Porque, né, eu consegui jogar, consegui né, uma certa notoriedade no esporte, mas eu lamento, né, eu não ter focado nos estudos, né? Porque assim que eu terminei de jogar, há uns 2 anos e pouco atrás, eu tive que, de qualquer maneira, concluir o ensino médio, que Ah, tá. eu havia deixado para trás, e qualquer coisa que eu vá fazer nos dias atuais, qualquer emprego que eu vá pleitear, é o mínimo que eles vão me pedir, né? Sim, Um é ensino médio. verdade. Então eu concluí o ensino médio, né? E aí fiquei Você, mais um período. Uhum, você pode falar. chegou a entrar na faculdade, né? Que você me disse, só que aí com a pandemia, as aulas online, né? Deram um tempo aí. Tudo Exatamente. Uhum, e aí depois entendi. do ensino médio, aí eu falei, bom, qual que é o próximo passo? Né, vamos tentar o Enem. Então eu estudei um pouquinho, na verdade, bem pouco, fui mais com o que eu tinha da minha cabeça dos outros anos aí.
deu bom, certo. Acabei que bom. passando. O pessoal... Tive uma nota mediana, digamos, eu não me lembro exatamente quanto foi aqui, mas foi o suficiente para passar. E aí acabei usando essa nota do Enem para entrar na faculdade. E agora eu estou cursando, né, a faculdade de Educação Física. Vamos ver onde isso vai levar, né? Legal demais. Precisar, me falem. Aqui. E depois você entrou no profissional, né? Depois disso tudo, desse caminho, dessas escolhas, você entrou no time profissional e foi a partir daí que eu acho que você deslanchou de vez, né? Lá no Minas, eu lembro muito bem. Eu lembro perfeitamente. Eu joguei vôlei 5 anos da minha vida lá na minha cidade e cheguei a jogar jogos, a fazer jogos, partidas intermunicipais. E o time Sim, era misto, eu jogava com homem, então eu tomava muita porrada, porque era muito homem, o homem é muito mais forte, tem um desempenho sim. muito melhor, assim, é muito. Não tem nem comparação, sabe? Tomar um saque de um homem e tomar um saque de uma mulher. E A assim, para diferença mim são gritantes. me dava. Oi? A diferença física é gritante, né? No caso, né? Assim, É, é gritante, é é até gritante. um pouco, como é que eu falo assim, perigoso entrar nessa seara hoje em dia. Sobre questão de homem e mulher, mas realmente, na minha concepção também, as diferenças são grandes. Mas pode continuar. São grandes. São grandes. E aí, inclusive, eu vou falar disso depois, porque tem uma diferença enorme entre a seleção feminina de vôlei e a seleção masculina de vôlei, não desmerecendo as meninas, mas eu realmente gostava de ver o jogo dos homens, porque era um jogo mais ativo, mais forte, mais. Que a bola custava cair, sabe? Mas, Sim, enfim, vamos entrar nisso agora. Quando eu ok. jogava, eu sentia assim, uma coisa tão forte, assim, sabe, com relação ao esporte. E na época eu estava entre a publicidade e a educação física, e eu acabei decidindo pela educação física justamente por essa sensação de paixão mesmo, de amor que o vôlei me dava. A gente chama, um psicólogo russo chama esse estado emocional de flow state, que é quando você se emerge no momento presente ali, que você tem a consciência de que aquilo ali te dá uma paixão tão grande, um amor tão grande, que você entra naquilo e não vê mais nada, apesar de você estar consciente, você está jogando, você está tecnicamente concentrado, você sabe se posicionar diante do seu adversário, no caso do esporte, mas assim, você entra em transe, digamos assim, sabe? E assim, que você em quais momentos você sentia que o esporte fazia muita diferença na sua vida? Porque eu via pessoas torcendo por você, assim, loucamente. E o que você sente agora que você está parado e não está jogando mais? Você sente falta disso tudo, desse estado emocional de flow state? Eu sinto, né? Com certeza a gente sente falta, né, do dia a dia em si, né, de você levantar e ter a tua rotina, né, de treinamentos, né, pela manhã e depois à tarde, das viagens, dos companheiros, né? Mas eu também sinto falta, e sim, principalmente de estar em quadra, né? A respeito desse sentimento que você citou do flow, né? Eu estava vendo recentemente um documentário também sobre Ayrton Senna e ele fala que em determinados momentos, né, das corridas, né, corridas que exigiam muito dele, ele se sentia um só com o carro, né? Então, provavelmente ele Sim, se enxergava ali, né, fazendo parte, né, sim, daquela engenharia, sim. daquela mecânica toda. No, no, no caso do vôlei, eu posso dizer que eu já estive, sim, algumas vezes, né, nesse momento, né? O vôlei me trouxe muita autoconfiança, né? Eu, desde novo, eu sofria, né, enfim, para ter uma autoconfiança, para acreditar em mim. E eu acho que esse foi um processo que, na verdade, ele foi construído na minha mente, né? Conforme as Uhum, coisas foram acontecendo, eu fui vendo que eu tinha condições de me tornar um atleta de alto nível, que eu fazia bons jogos, né, que eu, né, porventura, hora ou outra eu decidia alguns jogos, isso, né, vai fazendo sim, parte, enfim, de um amadurecimento mental, né? E obviamente sim. aliado
ao amadurecimento físico, né? Que a gente, né, quando é adolescente, a gente ainda está naquela fase de transição e depois a gente, né, vai, enfim, vai desenvolvendo força, principalmente, né? No voleibol masculino é algo assim que tem que ter, né? Praticamente sem força e sem explosão a gente não consegue jogar. Então, sim, eu sinto falta desse momento, né? E eu lamento um pouquinho porque, assim, na fase que eu me senti mais confiante, né, em que eu estava assim me sentindo melhor, né, e acreditando realmente, né, em mim e nas minhas habilidades, eu tive, né, o problema no ombro, né, é inevitável, acontece em esporte de alto rendimento, acabei me É, machucando e depois dessa lesão, basicamente foi como eu voltasse 3 casas para trás, entendeu, né? Basicamente, eu fiz a cirurgia e aí demorei muito tempo para me recuperar e voltei a fazer os treinamentos e jogos e basicamente o que eu tinha antes, né, de me lesionar não estava mais lá, que era, né, minha força, minha potência, entendi. enfim, tudo que eu havia construído. Então, né, se for esse estado de flow, realmente eu senti, digamos assim, durante pouco tempo na minha vida. Eu construí durante um longo período, permaneci ali, né, digamos, uma fase que eu estava realmente me sentindo confortável em quadra, e depois da lesão, aí realmente, praticamente o que eu tinha feito até então foi jogado né, por água abaixo. Mas, enfim, são coisas que Ah, isso. acontecem, né? Isso foi quando. Mas você chegou antes disso tudo. Antes disso tudo, você foi campeão mundial, você foi campeão interestadual, você foi campeão brasileiro, né? Não Sim, foi? Foi sim. campeão olímpico, não foi? Vice-campeão olímpico. Vice-campeão olímpico, não me interessa. É, campeão olímpico. É, Né? então, eu acho que você teve muitos momentos de flow state que valeram a pena, assim, a jornada toda, valeu a pena as suas decisões tomadas. Isso talvez te tirou mais a força interna do que a força externa, essa lesão. Talvez te afetou mais psicologicamente do que. Não sei, né? Eu tô chutando aqui. Porque deve ser um baque muito grande. Eu lembro que você estava na Rússia. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, curiosidade minha. O treinador falava inglês ou falava russo? As pessoas do time. O treinador só falava russo, né? Não, na verdade, assim, nós tínhamos um treinador que tinha vindo do Brasil, mas nós tínhamos um treinador também lá que era o dono do time. Ou seja, o treinador brasileiro dava o treino de segunda a sexta e na hora do Ah, jogo o dono do time sentava no banco. Então era uma bagunça, né? Mas gente enfim, do céu. Que é coisas do isso? esporte. Né? Eu tinha lá na Rússia um tradutor, digamos assim. Né? Ah, ok. Não era também dos melhores, mas sabia alguma coisa de inglês. E eu me surpreendi, achei até que os russos, de maneira geral, soubessem mais, né, o inglês. Assim, obviamente que você não precisa, né, falar fluentemente, mas básico. E realmente eu tive um pouquinho de dificuldade nesse aspecto. Né? É, Eu russo é uma precisava língua de bem fácil de falar, né? Russo é bem Hã? tranquilo de falar, né? Bem tranquilo. Ah, mas aqui, é, quando você chegou nas Olimpíadas, que você estava em plena forma, gente, cada jogo foi muito bom, foi muito bonito de assistir. E igual você disse aí na sua humildade, você ajudou o Brasil, o seu time, não só o Brasil, mas o time que você jogava a decidir grandes jogos. E posso te Uhum. falar que era bonito de se ver, assim, você jogar. E era bom demais saber que eu te conhecia e que você estava lá jogando. Era muito, muito íntimo, assim. É, qual que era a parte negativa disso tudo? Dessa rotina de treinos, dessas viagens, desses campeonatos, tudo mais. Tinha alguma privacidade, por exemplo? Como é que era? Não, privacidade em relação a isso, assim, nunca tive problemas, né? O vôlei é um esporte de massa, mas não é um esporte de massa como o futebol. No É. Brasil, ele é considerado o segundo esporte, né? Mas mesmo assim, Uhum. longe do futebol. Mas em questão assim de privacidade, talvez onde eu tenha sentido um pouco mais assim aquele gostinho, né? O assédio, e tal, as pessoas
pedindo para, né, tirar foto, um autógrafo, uma blusa. Isso aconteceu mais na seleção brasileira, né? A seleção brasileira, realmente, Ah, eu passei ali, né, num período em que a seleção ganhava tudo, né? Enfim, sim, tinha o é Giba, verdade. o Nascimento, o Ricardinho. Então, eu vivi esse frisson, mesmo não sendo uma das estrelas, a gente acaba, né, Sim, vivendo sim, era um assim. pouquinho, né, desse momento, né? Em relação principalmente a assédio, né? Seleção brasileira. E no esporte também ele traz, obviamente, alguns pontos negativos, entre aspas. Normalmente o atleta de alto rendimento ele abre mão de muitas coisas, no sentido principalmente de datas especiais, né? Em que Uhum, você tem que abrir mão de estar, né, com a tua família. Eu lembro que, né, durante 2 anos, dia 25 de dezembro, a gente estava viajando para... Não, 26, minto. 24, Natal, 25 ali, e dia 26 a gente estava viajando para a Bélgica para participar de um campeonato lá e voltava dia 30, né? Chegava dia 31 de manhã no Brasil para virada. Então, realmente, são coisas assim que a gente tem que sacrificar. Não me arrependo, né? Obviamente, os momentos que eu passei em quadra assim foram nossa, excelentes, né? Passei com amigos, é, viagens e tal, mas, sim, né, olhando por esse lado, né, existe a questão, né, da gente ter que abrir mão de estar às vezes, né, com a família, do lado ou perto de quem a gente gosta. Então, talvez sim. esse seja o ponto negativo, né? Uhum. E com relação, você falou aí, a malefícios, eu acho que o esporte, apesar de nos remeter a uma prática constante de atividade física, a intensidade com que vocês treinam e com que vocês jogam acaba levando a ter aquele pensamento sempre em que momento que eu vou machucar, em que momento tudo isso vai parar, porque já é esperado que o atleta se machuque, né? O esporte ele não tem muita relação com saúde em sua totalidade, porque é tão desgastante, a demanda é tão grande, principalmente se for um atleta igual você que decidia jogos, que entrava em lugares importantes durante, como se eu posso dizer, era uma peça-chave, né? Era uma Sim. peça-chave que colocava e resolvia o assunto. Era muito bom. Samuel entrava e pronto, resolvia tudo certo e é isso mesmo. Então, mas eu acho que essa intensidade toda é desgastante, né? Mas a sua lesão tem alguma coisa a ver com essa intensidade ou não tem nada a ver? É uma coisa sua? Olha, Carol, essa é uma pergunta boa. Na verdade, assim, né, outra questão, assim, né, na minha vida esportiva que talvez eu tenha um pouquinho, assim, né, pô, poderia ter feito diferente. Foi não Uhum. contar com a lesão, com essa lesão ou com qualquer lesão em si, né? A gente, pelo menos na minha época, né, novo, né, relativamente forte, você acha que não vai acontecer nada, né, que a Sim, partir daquele estágio, inclusive na parte financeira, né, obviamente quando você tem um certo destaque, você começa a ser, né, mais bem remunerado, né? E, enfim, você vai construindo, né? Você acaba ficando dentro de uma bolha, né? Digamos, hoje a gente, né, conversa com um e outra, né? E a gente está dentro de uma bolha, porque a gente está vivendo ali o vôlei, ginásio, né? Casa, viagens e tal, e a gente às vezes acaba deixando algumas coisas de lado, né? Inclusive a possibilidade de vir a se machucar. Então, realmente, essa foi uma questão assim que eu deveria, né? Apesar de ser inevitável, né, eu hum, gostaria de ter prestado um pouco mais atenção nesse aspecto, né, principalmente. Poderia, talvez, quem sabe, ter, enfim, cuidado melhor da minha cadeia posterior, né, digamos, à frente, né, braço, né, e tronco, o homem sempre quer ser forte e tal, né, esteticamente para o vôlei, mas se eu tivesse, uhum, talvez, né, prestado um pouco mais atenção, né, na minha parte posterior, né, sim, músculo de costas e tal, eu acho que eu poderia, quem sabe, ter atingido um equilíbrio melhor, né, ter me cuidado melhor,
né? Apesar de ser um cara assim dedicado e, né, como que eu posso dizer? Muito difícil, né, que eu tenha perdido o treino, né, na saída do Sim, treinamento e tal. sim. Então, nada disso conseguiu me livrar, né, de eu ter essa Mas lesão. sabe o que eu acho? Eu acho que é um pouco, não é culpa do atleta, não. É culpa justamente do treinador, da parte de avaliação física, avaliação funcional do movimento dos atletas, de investimento em tecnologias para avaliar padrões, para avaliar disfunções, compensações. Isso tudo é nossa função do treinador, do educador, Uhum. sabe? A educação física está aí para dar suporte ao que o atleta ele já tem de natureza, por natureza. Ele já tem um padrão motor muito bom que é dele, é nato, uma explosão, alguma característica física que já é dele. Então, eu acho que falta um trabalho integrado, Maurício. Gente, estou nem acreditando que o Maurício está na minha live aqui. Sou Pois fã é, tá demais. falando aí, Que né? isso! Vou te Nossa, responder depois, Maurício. que prazer, meu Deus. Estou até vermelha, ó. Então, eu acho que falta um pouco de essa coisa que você falou, de ter olhado as suas cadeias, de ter procurado o equilíbrio muscular. Isso não é do atleta, isso é função mesmo de quem está por trás, nos bastidores, sabe? Então, por isso que eu acho que se a gente começar a olhar o esporte como uma promoção de saúde e não um desgaste daquilo que a gente já tem, né? A gente pode potencializar muito mais a vida dos. Vamos chamar o Maurício para fazer a live com a gente? Vamos chamar ele aqui? Valeu, Maurício. Um abraço, meu querido. Eu até perco o foco aqui, perdi o foco totalmente, mas Maurício, ó, a gente te ama, tá? O Brasil inteiro te ama. Olha, então assim, eu acho que, por isso que eu ia te perguntar agora se existe algum trabalho de mobilidade específico, porque até onde eu sei, existe um treino técnico, existe um treino tático, deve existir treinos de força específicos, deve existir vários tipos de treino, flexibilidade, mas eu queria saber se existe um treino individual de cada atleta. Então, o Samuel ele precisa fazer um reforço muscular da parte posterior, das costas, assim, vamos trabalhar a força nas costas, vamos trabalhar a mobilidade, flexibilidade torácica, do peitoral, flexibilidade peitoral, mobilidade torácica. Existe isso ou não? Olha, Carol, assim, na maioria dos clubes em que eu passei, não existia um trabalho, digamos assim, diferenciado, né? Obviamente que, às vezes, um líbero faz um trabalho diferente de um atacante, né? Um levantador faz um trabalho um pouco diferente, mas, basicamente, aqui no Brasil se trabalha muito em termos de força, ganho de Entendi. força, explosão, se trabalha muito com aparelhagem, com anilhas, né? Que E pena. e no feminino, na seleção brasileira, foi onde eu vi mais as pessoas assim mudarem um pouquinho, né? No caso, as meninas faziam pilates na seleção brasileira e a gente não fazia, né? Eu não estou aqui, enfim, cada um tem sua linha de trabalho, mas eu me lembro que as meninas trabalhavam bastante isso. E bom, depois que eu fiz a minha cirurgia, eu fiquei um bom período aqui no Brasil, tentando de todas as maneiras, né, enfim, me recuperar, voltar a ter, enfim, amplitude, voltar a sentir menos dores e não estava conseguindo. Então eu fui para os Estados Unidos, né, fui para os Estados Unidos e lá eu, né, conheci um lugar que ele na verdade, ele serve para atletas que estão fazendo intertemporada, que acabaram uma temporada e vão para lá para melhorar, né, seja na parte de flexibilidade, seja na parte de força, né, em todas as áreas, ou então atletas que estão se recuperando. No meu caso, eu precisava me recuperar, né, eu estava muito aquém do que eu poderia. E lá realmente, Da cirurgia? não entendi? E você estava se recuperando da cirurgia? Ah, Isso, tá. né? Eu já tinha ficado 2 anos aqui no Brasil e eu não sentia evolução, né? Eu sentia dores Entendi. absurdas, não conseguia o ganho de força, enfim, não conseguia mais desempenhar, né, o meu papel, né, convencional, digamos assim.
E lá nos Estados Unidos, eu descobri realmente, né, que eles já vêm há mais tempo trabalhando de uma forma, digamos, mais geral, ampla, né? Então, você chega lá, eles fazem as suas avaliações, desde a planta do teu pé, né, da sola do teu pé até, enfim, a sua cabeça, e eles avaliam ali, né, quais são as suas deficiências, né, onde você tem que melhorar. No caso, beleza, eu tinha um problema no ombro, mas, né, o meu problema poderia estar vindo desde os meus isquiotibiais, no caso aqui, né, na parte posterior. Então, eles já foram fazendo um trabalho, digamos assim, né, num todo, né, e eu achei muito interessante, principalmente, né, no sentido de equilíbrio, né, para que você, né, deixasse o teu corpo assim, ok, você não precisa ser absurdamente grande para jogar vôlei, mas você tem que estar equilibrado, né, você tem que estar com cadeia posterior e cadeia anterior relativamente equilibradas para que você consiga jogar. Então, nesse aspecto, né, às vezes, depois voltei mais 2 ou 3 vezes para os Estados Unidos, fiz grandes amigos lá. Eu não estou aqui querendo dizer que eles são melhores ou piores, mas nesse caso, Eles né, são melhores. acabou Eles são melhores, tá? Eu né? digo para você. Pode Eu falar. digo. Não, eu digo para você que eles são melhores, porque Pode ser se eles te avaliaram inteiro, você tem que pensar assim, o corpo ele é desenhado para desempenhar uma certa função específica. Então, se você tem um joanete lá no pé, se o seu pé está disfuncional com um problema ósseo, com certeza vai desenvolver disfunção, compensação no resto todinho, no tornozelo, no joelho, e vai subindo. E se você ficar anos em alta intensidade, em performance, explosão, trabalhando força, explosão, potência, o que vai acontecer? Vai acentuar esse problema. Então, o que eles fizeram lá, que nada mais, nada menos é a obrigação do treinamento físico, é procurar aonde está a causa e não tratar o sintoma. Não vou tratar seu ombro, eu vou procurar por que seu ombro dói. Se a sua torácica funciona bem, se as suas articulações estão legais, se os seus músculos funcionam de maneira eficiente. Então, é por isso que eu gosto de falar que você tem que trabalhar a função e não a ação, entendeu? E quando você vê função, você tem que observar tudo. E quando você vê a ação, você pode considerar a ação isolada de um músculo. É esse o grande diferencial entre treinamento de força e um treinamento que deveria ser funcional, mas não é esse funcional que está na moda, não é esses circuitos, essas coisas. Treinamento funcional é uma outra coisa. Treinamento funcional é você treinar uma pessoa para a função que ela desempenha. No seu caso, para você ser o atleta que você é. Então, o Samuca, comigo, você vai voltar a jogar. Quem sabe, mas exatamente como você falou, esse lugar, né, eu tomei, né, a iniciativa de ir para lá, né, através de um amigo, e realmente, né, chegando lá, você se depara com atletas de outras modalidades, né, beisebol, futebol americano, basquete, enfim, e ali você percebe que cada trabalho que eles, né, recomendavam, cada folha de planejamento, né, dependia, né, de que modalidade o atleta, né, do esporte. Então, de uma maneira geral, eu gostei bastante, assim, consegui voltar depois disso, né, a jogar num nível, assim, né, melhor do que eu vinha jogando. Voltei, na verdade, foram 2 anos direto para lá, e também gostei principalmente, né, lá eles têm a cultura, né, aqui no Brasil um pouco menos. Aqui no Brasil, pelo menos na parte de fisioterapia, as pessoas utilizam muito a parte de aparelhos, né, de eletrodos e tal, e nos Estados Unidos eu percebi que eles, né, têm mais aquela cultura do cara, né, botar a mão no atleta, né, então o cara vai lá com e tal, você está deitado na maca e ele vem, né, com a sensibilidade dele, sentindo os teus músculos tal, e atinge determinadas áreas do teu corpo que você não consegue atingir, né, naturalmente. Sim. Então, é legal, uma cultura bacana, assim, acho que, né, um intercâmbio aí é sempre bem-vindo, né, em esportes de alto rendimento. Sabe o que acontece, Samuca? Quando você trata uma pessoa através de máquinas,
É a máquina que está avaliando e não você, como profissional. Então, a Sim. palpação, quando você... eu tenho algumas certificações de palpação que eu tenho que palpar a pessoa mesmo para sentir alguma coisa ali, inclusive cicatriz no corpo faz total diferença no desempenho, porque corta a fáscia, né? Então, o que acontece? Quando você põe a pessoa em máquina, é a máquina que faz uma avaliação, sabe? Quando você apalpa, você faz a sua avaliação e você tem um sexto sentido ali que geralmente vai no lugar certo, sabe? Então, Sim. assim, deveria acontecer as duas coisas juntas. Não deveria acontecer de forma isolada. E outra coisa que eu vejo é que, tanto na parte de reabilitar, quanto na parte de treinar, eles não usam o próprio movimento geral. Movimento, por exemplo, um flow que eu faço aqui, que é um conjunto de mobilidades articulares. Eles não usam esse movimento assim, sabe? Que é o movimento que a criança faz, que rola, que aí a pessoa vai crescendo, vai criando medo, vai criando receio de se movimentar. Eu tenho um aluno que tinha medo de rolar no chão, tinha medo de ficar descalço, não ficava descalço porque não gostava. Então, a primeira coisa que eu tenho que resgatar na pessoa, seja um atleta ou não, é o movimento em si. E aí, quando a pessoa está foda no movimento natural, que o corpo foi desenhado para isso, a gente vai para o movimento da vida dela. No caso do atleta, ser um atleta de tênis, para o atleta de tênis, entendeu? A gente vai fazer um trabalho específico para isso. Então, a educação física está começando a dar esse passo. Graças a Deus, eu acho que os próximos atletas, daqui 10 anos, vão estar muito mais amparados do que os atletas da nossa geração, né? Da nossa geração, não, porque eu não sou atleta, da sua geração, né? Pois é, não, só usando um gancho aí que você está falando, eu reparei também que nos Estados Unidos, né, enfim, essa época que eu estive lá, eu não quero ficar aqui falando só Pode falar. dos Yankees, né, mas eu percebi que os exercícios, né, principalmente esses com barra, né, levantamento olímpico, esses em que a pessoa usa, O né, corpo. o corpo. Às vezes eu vejo, né, nos teus vídeos, né, a posição que você fica, né, como se fosse de cócoras, né, digamos assim, Sim, né, de cócoras. com a coluna bem reta. Eu percebo que lá nos Estados Unidos as crianças já vêm trabalhando a técnica desde novinhas, Desde né, e novinho. já param ali na técnica para fazer o arranque, para fazer. E aqui no Brasil, a gente estava trabalhando muito ainda, né, digamos, com maquinário, né? E atletas, sei lá, da minha idade, um pouquinho, né, mais velhos, com dificuldade, né, em Claro. entender o movimento. A coluna já não é tão flexível quanto, né, de uma criança. Então, eu acho que esse é o caminho, né? As pessoas, os atletas, assim, trabalharem cada vez mais, assim, dentro da sua especificidade, digamos assim. E olha, que lindo! Se a gente consegue trabalhar com uma pessoa normal e deixar ela melhor nas atividades diárias dela, imagina isso na vida de um atleta. Se eu pegar um atleta, começar a trabalhar com ele mobilidade, começar a trabalhar com ele treinar descalço, eu tenho certeza que vocês sempre treinaram de tênis, eu tenho certeza. Se a gente Sim, começar a treinar outras habilidades, por exemplo, levantamento de peso olímpico, que para mim é o esporte mais completo e mais foda que existe no mundo. E a gente fica, qual que é o melhor abdominal, qual que é o melhor abdominal? O LPO é o movimento que mais aciona, o agachamento que mais aciona musculatura pélvica, musculatura abdominal. Então, você imagina um atleta, seja ele qual for, treinando LPO, treinando movimentos livres, treinando um flow, mobilidade. Cara, atleta vai ser saúde, vocês não vão aposentar tão cedo, sabe? Eu é vejo o o que eu Maurício, falei. ele Uhum. disputou quantas Olimpíadas que estavam aí? Ele foi o cara que mais ganhou, né? Que Acho mais que disputou as ficou cinco, Olimpíadas. se não me engano, cinco. Ah, gente, que é isso? Ah, não, o Maurício é um ET, ele não é um atleta, é extraterrestre. Mas você sabe que falando sobre essa questão, né, de reeducação postural tal e levantamento olímpico, quando a gente estava no Minas, veio um técnico da Argentina, John Hum, Uriarte, e a gente estava no Pinheiros. E o Pinheiros tinha lá uma sala de levantamento olímpico, inclusive tinha um menino de muito destaque, não sei se era campeão sul-americano, alguma coisa do tipo.
E o John, que era o nosso técnico, ele começou a querer, né, incutir no nosso treinamento o levantamento olímpico, arranque e tal. E acabou que a galera começou a machucar. Você acredita, cara? Tipo assim, Sério? né, alguns, obviamente, pegaram um pouquinho melhor a técnica e tal, mas o que aconteceu foi que a galera começou a querer colocar um peso, né, a mais, porque, obviamente, ninguém quer ficar levantando só a barra. Mas aí acontece que a galera começou a machucar, sentir as costas, né, Lógico, sentir o lógico. ombro e tal. Então acabou que foi abolido, né? O técnico não falou, voltem a fazer o que vocês já estão acostumados e, sei lá, numa próxima oportunidade, enfim. Numa Mas próxima a vida, gente não tinha. A gente não tinha a técnica, né? A gente não acreditava tanto assim no trabalho também, pelo fato de ter vindo já de anos da musculação em si, né? sim. Bíceps, tríceps, puxada, remada, essas coisas mais básicas, e acabou que a gente não conseguiu colocar, né, e executar de forma assim prática. Mas eu hoje, olhando as coisas como elas são, eu sou mais a favor, né, desse tipo de treinamento também. Sim, eu acho que existem muitos mitos. Existem os mitos por causa da falta de comunicação, existem os mitos por causa da falta de conhecimento de nós, profissionais. Eu não me incluo nessa, porque eu busco muito conhecimento, eu busco curso, certificação, porque a faculdade ela não forma o profissional, ela só te dá conhecimento básico de todo um complexo que é o ser humano. Depois você tem que correr atrás para você pegar os detalhes que fazem a diferença. Então, o que, que acontece? Quando você vai para um lado em que o treinador deixa no LPO a galera solta e homem gosta muito de meter peso e socar, sabe? É um trabalho muito mais mental do que físico, porque você tem que falar assim, olha, cara, você é um frango, você não sabe agachar, você não tem cócoras, a sua mobilidade é péssima, você é um ótimo atleta, é excelente, mas você tem muito padrão ruim, muita compensação e a gente precisa treinar isso. Então você tem que deixar de ser imaturo, tira esse peso, tira essa barra, vamos começar do zero. Faz o cócoras, fica aí meia hora de cócoras. Se o treinador não tiver essa postura e ele falar assim, põe mais 5, vamos ver quem faz mais peso, bota 5 aí de cada lado, vai, soca. Você vai Sim. destruir o atleta, porque ele já está cagado naturalmente. O que ele sabe fazer é a parte técnica, que ele faz bem, que é o gesto repetitivo do esporte, que ele faz aquilo todo dia, todo dia, todo dia, e tá pegando explosão naquilo. Mas o basicão lá, que a gente faz quando criança, ele não tem, ele perdeu. Porque a gente perde mesmo, a gente entra em desuso quando a gente cresce. Mas enfim, tudo bem. É bom você ter essa visão, sabe? É bom já, depois de tudo que você passou, você ainda consegue ver com outros olhos o treinamento físico. E eu espero que as pessoas também tenham outros olhos para o treinamento físico, sabe? Mas, assim, Uhum. inclusive, o treinamento de mulher deveria ser muito mais bem trabalhado, porque nós temos um ciclo durante todo o mês, sabe? Então, deveria ser Sim. muito mais voltado. Talvez por isso as meninas, igual eu falei antes, tenham um desempenho muito menor que os seus. Porque o homem é linear. O homem ele não tem oscilação hormonal. E a mulher tem. Uhum. Então, você tem que treinar força no dia certo, você tem que treinar mobilidade no dia certo. Você não tem que treinar no dia certo. Mulher é isso, né, gente? Não tem jeito. A gente é difícil mesmo. E eu queria te Entendi. perguntar, falando nisso, eu falo pra caramba, né? Se existe diferença de investimento no sentido financeiro mesmo entre homem e mulher. Tipo assim, mulher ganha menos, mulher recebe menos patrocínio. Como é que é essa coisa no esporte? Falando do vôlei, assim, Olha, especificamente. o vôlei, eu acredito que, assim, se você for pegar, né, mais recentemente não, mas né, antigamente, um pouquinho na época que eu jogava, as mulheres da seleção brasileira, né, sei lá, 12, 15, talvez 18 meninas eram muito bem remuneradas, né? Não que os homens não fossem, mas as mulheres, na minha época, né, recebiam mais. Né? O que eu percebo é o seguinte, né? Obviamente não quero ficar puxando Ah, essa linha para, né, homens e mulheres, mas no Brasil a gente percebe que a renovação no masculino ela acontece de uma maneira muito mais rápida do que no feminino.
né? Ah, entendi. Então, no Brasil, né, obviamente, eu parei de jogar recentemente aí, e aí já surge um outro Samuel, um outro, né, jogador aí, né? Basicamente, você dá uma enxadada no Brasil, você acha um jogador talentoso. E no feminino, a gente percebe que não é assim, né? As mulheres têm uma carreira um pouco mais longa, né? As mulheres, né, permanecem um tempo maior na seleção porque não se tem, né, uma renovação como no masculino, né? Assim, acho que no masculino, digamos, o produto, né, final, assim, ele acaba chegando com mais rapidez do que o feminino, né? Mas a questão de grana, acho que atualmente as coisas estão mais ou menos equiparadas, né? Hoje em dia, enfim, até com esse movimento mundial todo, né, de um pouquinho mais de qualidade, como é que chama? Equidade, né, em que homens e mulheres, né, passem a receber, né, o mesmo valor. Acabei de ver ontem que as meninas do futebol do Brasil vão receber o mesmo que os homens, né, pelo menos aquela diária que os homens recebem, né, as meninas vão receber da mesma maneira, né. Se os homens forem campeões do mundo, tal, obviamente que a premiação talvez da FIFA seja maior para os homens porque eles movimentam mais dinheiro, mas esse salário, né, que os homens recebem, as mulheres vão receber da mesma maneira. Então, acho que é uma tendência, né, uma tendência mundial e, né, não vai ter como fugir disso, né. Os destaques sempre vão ganhar bastante dinheiro, né, tanto no masculino quanto no feminino, né. Isso aí, acho que O destaque faz a diferença, né? Hum? Até porque são os destaques que fazem a diferença no time, né? Normalmente, né, acaba que o esporte, a bola, a bola que acaba decidindo, no caso, né, se a gente for pensar assim, o esporte é bem, como é que fala? Como é que eu poderia dizer? Ele que, né, o esforço do atleta individual, assim, o que ele faz no dia a dia, o quanto que ele se dedica normalmente, obviamente que a gente sabe que existem exceções, ainda mais Sim. corrupção, enfim, no futebol a gente sabe que existe, né, uns problemas assim, mas normalmente o atleta que se dedica, que tem um talento, tem um potencial maior, ele acaba, sim, né, no final das contas, sendo mais bem remunerado, né? Você acha que existe dom? Você acha que existe dom? Eu acho que existe dom, né? Eu acho que existe dom, né? E as pessoas, normalmente, assim, quando vinham falar comigo, né, às vezes as pessoas tinham a impressão, né, de que eu, principalmente lá na seleção, tal, pelo meu jeito de ser, um pouco mais tranquilo, tal, os caras, né, achavam por muitas vezes que eu, né, treinava, né, na meiuca, digamos assim, né, meio que guardando alguma coisa para o jogo em cima. Eu, particularmente, me considero um cara assim que se dedicou, né, bastante. Eu sempre tive essa consciência, né, de trabalho. Então, assim, eu gosto de comentar, né, dia 20, 24, dia 25 eu estou correndo, dia 31, dia 1º de janeiro eu estou correndo, porque eu sempre acreditei, né, sempre acreditei nisso, né, no trabalho. Né. Uhum, Então, as pessoas às vezes uhum. olham para mim, Samuel, pô, mas você sempre saltou, cara, né, você sempre foi forte. Eu falo, negativo. Eu, quando era mais novo, era magro, né? Magro pra caramba. Não, sempre saltei, sim, sempre tive essa facilidade, mas em compensação, o meu braço não era dos melhores, né? Eu tinha muita dificuldade em adquirir, né, potência, né, nos meus primeiros anos. E depois eu fui trabalhando exaustivamente aquilo Sim, ali, fazendo muita borrachinha, fazendo muito estabilizador, botando carga, enfim, até chegar, né, onde eu cheguei. Mas eu acho que existe talento, sim, mas se você não trabalhar duro, realmente, né, você não chega lá. Eu acho que sim, o é trabalho duro, na verdade. verdade, ele vence, né? O trabalho duro, ele vence o talento, né? Se o É talento isso que eu ia falar. trabalhar duro, realmente vai ser difícil, né? Você pegar um Michael Phelps, um Kobe Bryant, um Cristiano Ronaldo da vida, realmente os caras são diferenciados. Mas, Sim, né, se o cara não trabalhar o suficiente, né, quem está trabalhando mais do que ele tem chance, sim, de ser melhor, né? sim. Eu acho que é muito mais.
diz muito mais sobre a sua potencialidade, o que você faz nos bastidores, do que você faz na quadra, do que você faz no jogo, sabe? Decide Sim. muito mais a sua carreira, sabe? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo, no caso, né? Exatamente. O que você faz e ninguém te vê fazendo. Exatamente. Uhum. E é aí que mora o trabalho da equipe, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, dos treinadores e do atleta. O atleta tem que Sim. estar muito afim, velho. Ele tem que estar muito afim dessa vida de atleta, ele tem que estar muito compenetrado nisso. Porque, igual quando você me falou que o seu irmão faleceu na quinta e você teve uma final no sábado, cara, você tem que estar muito focado, você tem que ter a cabeça muito no lugar, muito centrada, para você entrar num jogo. Olha, eu até arrepio, porque assim, é muito doido. Eu sempre te vi muito concentrado, sabe? Eu nunca te vi, até mesmo nas vitórias, você era muito pautado, muito centrado, muito tranquilo. Eu, né, teria sambado Uhum. na quadra, né? Tudo bem. Então, assim, tem que ter a cabeça muito firme, muito, você tem que querer muito aquilo. E eu fiquei muito admirada quando você me disse, eu li uma entrevista sua e me lembro um pouco disso, de ter recebido essa notícia, porque eu fui nesse jogo, nessa final, eu acho que eu fui. Foi no Minas? Foi no Minas? Na verdade, foi em Betim, né? A série toda foi no Minas, mas o último jogo em si foi em Betim. Ah, tá. E depois teve uma festa no Minas, não foi? Isso, teve. Lembro, Uhum. lembro. Eu tava ali infiltrada, né? Naquela época eu tava. Uhum. Então, assim, fiquei muito admirada de você ter essa cabeça firme. Como é que é? Como é que é isso? Para você é normal, né? Você não precisa fazer esforço para estar ali. Bom, nesse dia em si, obviamente, que né, eu tive que fazer um esforço, digamos, muito maior, né? Acontece que a gente vinha numa final de Superliga, né? Nós jogamos nós fizemos 2 jogos no Minas, aliás, um fora, né? Em Florianópolis ganhamos. Depois fizemos um no Minas, ganhamos. No terceiro jogo, ia ser em Floripa de novo. Né? E eu me lembro que nós fomos no final de semana, sábado, e jogamos domingo. E engraçado que, né, contando essa história sobre o meu irmão, ele noivou no sábado e eu não pude ir no noivado. Né? Ele noivou, a família toda foi e tal, e eu falei, O cara, sábado antes? O sábado isso, antes? exato. Então ele noivou, foi aquela alegria toda, aquela festa, né? E eu estava lá jogando uma final em Florianópolis, né? E nós perdemos esse terceiro jogo. E aí nós fomos para um quarto jogo, né? Que seria esse em Betim. Se nós ganhássemos, nós seríamos campeões. Se nós perdêssemos, teríamos um quinto jogo em Florianópolis de novo. E aí a semana foi transcorrendo normalmente. Na quinta-feira, depois do treinamento à noite, eu recebo a notícia de que realmente meu irmão havia falecido, né? Um acidente de moto. E aí na sexta-feira foi aquela loucura toda. Eu lembro que eu fiquei, né, na cama praticamente o dia inteiro, né, recebendo ligações, e as pessoas, o presidente do Minas foi na minha casa, enfim, me dá apoio. E no sábado, né, acabei, né, tendo forças, né, para jogar, né? Joguei, né, por mim, obviamente, joguei pelos meus companheiros que, né, se dedicaram a temporada toda, né? Joguei Sim. pela torcida que nos apoiou muito também e joguei pelo meu irmão, porque eu sei que ele gostaria, né, que eu estivesse jogando. E acabou que deu tudo certo, fomos campeões, né? Aquele misto de tristeza e alegria, né? Porque nós havíamos perdido 2 campeonatos com o Mineirinho lotado, né? Então Nossa. esse terceiro ano a gente queria muito ganhar, falar não é possível, né? Que nós, né? Que a gente vai perder de novo. Mas foi basicamente isso. E aí usando esse, né, rapidinho aqui, esse gancho que você, né, usa do flow em si, eu estava lendo uma biografia, né, de um ciclista e ele fala que, né, numa determinada volta da França, alguma coisa do tipo, o cachorro dele
o cachorro dele, que ele tinha, sei lá, 10 ou 15 anos, acabou morrendo um dia antes dele ir para a prova. E ele falou que ele entrou nessa prova com um espírito, um estado totalmente alterado, em que praticamente ele ligou o dane-se, né? O Sim, cachorro dele, o melhor amigo dele havia, né, teoricamente, o melhor amigo, pelo menos canino, havia morrido, e ele entrou na prova, basicamente entrando em toda a curva como um louco, né? Basicamente, se acontecer alguma coisa comigo aqui, aconteceu, e ele ganhou, foda-se. e ele acabou É ganhando, mesmo? né? E os, Olha e aí. o, né, no caso, os competidores que estavam contra ele falaram que, né, nessas condições seria muito difícil, né, ganhar dele. E aí eu faço um paralelo com a minha história, com a história de outras pessoas que tiveram uma perda, né, e né, um pouco um tempo antes de determinado, né, compromisso profissional ou, né, jogo, e conseguiram se superar. Então, né, usando essa questão do flow, estado mental em que a gente entra, talvez tenha sido um pouco disso também, né? Eu queria muito Sim. ganhar e acabou que a motivação, ganhar pelo meu irmão, né? Principalmente, gostaria muito que ele tivesse visto nesse plano aqui terreno, ele deve ter visto, né, de outro lugar, mas basicamente é isso, né? A gente tem que se superar a cada É. momento, né? É Não, isso aí, Samu. Essa história é muito bonita, Samuca. Muito, muito, muito legal, assim. Eu sempre vejo o esporte como fonte de vida, fonte de vida, de esperança, de reabilitação, de reestruturação, assim. Como pessoas humanas mesmo que somos e estamos expostas a doenças, a prejuízos emocionais, a desastres, a coisas ruins mesmo. E cada vez mais eu vejo que o movimento, que o esporte, ele cura. Eu sempre falo que o movimento cura, sabe? E uhum, eu acho que foi isso. Na hora que você estava lá nos jogos, toda a temporada que vocês viveram, aquele momento ali foi um momento de cura. O momento da vitória foi um momento de cura, né? sim. Então, é muito bonito isso. E eu só queria dizer, você não pode dizer, mas eu posso tudo na minha live, que o Minas, depois que você saiu, virou. Nunca mais fui assistir um jogo, não sei como é que tá hoje, não tem notícia. Eu amo o Minas, eu amo, eu acho que o Minas, ele tem que ter uma estátua sua. Você foi muito Exatamente. foda no Minas, você foi muito foda no Minas. A seleção brasileira é a coisa mais bonita que eu já vi de vôlei, porque se o futebol tivesse 1% do que vocês têm do vôlei, sabe? Olha, eu arrepio inteiro, gente. A coisa mais linda de se ver é o vôlei masculino, sabe? É tanta Sim. paixão, sabe? É tanto envolvimento, é tanta garra ali, que se o futebol tivesse 1%, sabe? Seria totalmente diferente. A gente realmente seria o país do futebol, sabe? Acho Uhum, que tá muito assim, tá muito desequilibrado essa coisa, sabe? Entre o vôlei e o futebol. E sim. o que eu gosto de ver, e o que eu gosto de ver está no vôlei. Não só porque eu joguei, mas é porque a felicidade mesmo, a entrega que eu vejo é no vôlei, não no futebol. Então, assim, eu só queria Uhum. te desejar, nosso tempo está acabando, nós temos 3 minutos. Queria te Ah, desejar, vamos fazer outra, vamos ficar aqui. O papo tá bom, tá né? tão bom, é. Pois é, eu queria te desejar, assim, muita coisa boa na sua vida agora. Eu imagino que seja muito difícil parar de jogar, mas eu acho que não é o fim de tudo, não é o fim do movimento na sua vida. Você pode fazer muito mais, sabe? Porque você é um atleta que todo mundo admira, que deixou um exemplo muito bonito para os outros que estão vindo, para as outras gerações. Você pode fazer muitos trabalhos sociais, você pode ajudar outras crianças, outras pessoas que têm problemas tão comuns hoje em dia, né? Que podem ser vencidos com o esporte. Então, você tem um trabalho muito grande pela frente. Você pode usar todo o seu potencial agora com essas pessoas, dando para elas força, dando para elas experiência, energia e uma boa palavra, uma boa conversa, igual a gente está fazendo aqui agora, porque é bom escutar de quem viveu, né? De quem teve a experiência assim lá na lida mesmo, né? Na sofrência, na luta, ali na dor, na tristeza e também na vitória. Então, ó,
Estou muito feliz. Obrigado, Carol. Também estou muito feliz aí de ter podido, né, conversar mais um pouquinho com você, né, sobre, enfim, esporte, sobre a vida, né, importantíssimo. Eu, durante muito tempo, saí do vôlei um pouco machucado, realmente, que você passa por aquele processo e você fala, pô, gostaria de ter jogado mais. E agora eu estou realmente voltando, né, assim, às minhas raízes, né, não sei se no vôlei em si, mas para o esporte, para a educação física, e vamos ver, né, o que a gente consegue fazer para contribuir, né, com os mais novos, com a nova geração. Então, obrigado, fico muito feliz aí que Imagino. você me deu essa moral. Você tem muito para contribuir, você tem muitas pessoas que podem te ajudar nisso, você tem uma história bonita, uma carreira exemplar, impecável, você tem a mim, se você precisar de ajuda, tá? Fico à disposição, você tem estudo agora, você está correndo atrás, você vai ter conhecimento, você vai ter possibilidades, vai ser muito bonita a trajetória de hoje em diante. Use isso para ajudar outras pessoas, porque é de arrepiar, sabe? A gente tem que transformar o mundo através do nosso comportamento, das nossas possibilidades, o que a gente tem na nossa vida que a gente pode ajudar o outro. Então, assim, você tem a faca e o queijo na mão, né? Eu faço isso, meu trabalho é muito voltado para mães e para mulheres, porque eu vejo um público muito carente, assim, de acolhimento, de informação, principalmente na parte física, né? Porque é extremamente desgastante você educar alguém, você cuidar de alguém, né? Se tratando de criança. Então, eu Sim. me sinto, assim, na obrigação de ajudar essas pessoas, essas mulheres. Então, se sinta também na obrigação de ajudar pessoas que têm a mesma paixão que você, podem ter a mesma carreira que você tem, tão linda que o Brasil agradece. O Brasil precisa de mais atletas assim, né? É isso aí, exatamente, né? A live, gente, vai ficar. Pode falar, Samu, pode falar. Isso mesmo, pessoal aí, né? Tá falando para deixar salvo aí, né? Fred, Tati. Sim, Valeu, galera, por terem acompanhado a nossa live. Acho que a Carol vai deixar salvo aí. E sim, vamos olhar para frente, né, Carol? E, enfim, tentar ser melhor a cada dia, poder ajudar os outros, né? As pessoas que, né, enfim, gostariam é de isso uma aí. palavra, alguma coisa amiga. Acho que é importantíssimo nos dias atuais, né? Então, É verdade. É se você verdade. É isso precisar de aí. qualquer coisa também, conte comigo, estou à disposição. Olha, vou querer. Se você Tá bom? precisar treinar mobilidade, treinar, sabe, treinar flor, tô aqui também, tá? Tá bom, então. Obrigada, Samuca. Gente, a Valeu. live vai ficar salva no meu IGTV. Então, e também lá no YouTube, no meu canal no YouTube também fica lá todas as lives, tá bom? Obrigada, Samuca. Valeu, Carol. Até mais. Tchau, Beijo pessoal. grande. Tchau, Valeu. gente. Obrigada, viu? Tchau. Valeu. Tchau. Beijo.